Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Amém. Ele está em ti, Ele está com sua igreja. Aleluia. Se nós outros não sentimos a presença do Espírito Santo, ou não sentimos o gozo do Senhor, não é porque Ele está lejos, ou porque Ele não está em nós outros. É porque nós outros muitas vezes criamos uma esfera carnal, natural, de endurecimento, de incredulidade e dúvida, que entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo é sensível, pero muito sensível. Nós outros devemos agradar a Ele. E Ele dijo claramente em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 29 e 30, Ele dijo, para não entristecer o Espírito Santo. Pablo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 19, digo, para não apagar o Espírito Santo de nossas vidas. Aleluia. Efésios 5, verso 18, digo, não llenai de vinho em que trai contenda, pelo llenai do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, depende muito de nós outros criarmos uma esfera espiritual, onde o Espírito Santo tenha liberdade de atuar em nossas vidas. Como eu disse aos irmãos, não temos que esperar que o predicador, quem vai predicar, que o pastor da igreja, ou quem quer que seja a pessoa totalmente responsável de ser tão lleno do Espírito Santo, de transferir a nós outros este poder, esta autoridade, esta graça. Pero não, nós outros somos responsáveis, como conhecedores que somos da palavra de Deus, de criar essa esfera espiritual. Como? Entregando nossos corações inteiramente ao Senhor, entregando esse período em que estamos aqui, em la mano do Senhor, aleluia, e abrindo nossos corações para recepcionarmos, recebemos a palavra, e nós outros também tributarmos adoração e alabança ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, aqui esta noite, trazer uma palavra que o Espírito Santo pôs em meu coração para compartilhar com os irmãos, que é o tema, a falta da presença de Jesus. Quantos podem repetir comigo? A falta da presença de Cristo. La falta de la presencia de Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E esse texto habla exatamente sobre a importância da presença de Cristo. E vamos estar trabalhando esse tema porque é fundamental em nossas vidas, a falta da presença de Cristo. Glória a Deus. Ou seja, nós outros, quando algo não vai bem em nossas vidas, ou se nós outros espiritualmente não estamos bem, porque há momentos na vida do cristiano em que ele não está bem com Deus. E não está bem com Deus não é porque Deus não quis manifestar em sua vida, ou porque Deus não quer llenar do Espírito Santo, ou porque o Senhor se apartou dele. Enfim, nós outros muitas vezes nos ocupamos com tantas coisas que às vezes impedem nós outros de sentirmos a presença do Espírito Santo, ou então nós outros acostumamos com a presença do Espírito Santo, ou com a presença de Cristo, que nós outros não damos muita importância para a presença dele. E aí, pouco a pouco, vai se apagando de nossas vidas, ou vamos sentindo a ausência do Espírito Santo, pero não percebemos que estamos sentindo a ausência ou a falta do Espírito Santo ou a falta de Cristo em nossas vidas, porque as pessoas acostumam. Nós outros vemos isso, por exemplo, em Israel, quando eles saíram do Egito. Antes mesmo de sair do Egito, Israel viu a demonstração do poder, da presença de Deus em Egito, realizando 10 sinais extraordinários. E depois que saíram do Egito, já no início da caminhada,
quando chegaram e pararam em um sítio chamado Pinheirote, e allí, delante del Mar Rojo, encontrando allí sin salida, entonces Dios manifestou su poder, abriu as águas del Mar Rojo, e durante os 40 anos que Israel estuvo allí em el deserto, Deus estuvo allí manifestando su poder, su glória era vista por la nação de Israel, como eu estou vendo vosotros. Milagros. Todos os dias Israel vivenciaram milagres. É tanto que os 40 anos que eles estiveram caminhando por el deserto, o pão que eles comeram, eles não cosecharam, eles não sembraram e nem cosecharam. Deus enviava todas as manhãs, caía del cielo junto com o rocio, e eles hacían de tarta, pão e outros tipos de alimentos para alimentar os 40 anos. E os 40 anos Israel não teve que se preocupar em comprar uma vestimenta nova ou um sapato novo. O ninho crescia e o sapato crescia em seus pés. O ninho crescia e a vestimenta crescia em seus corpos. E não só isso, a vestimenta não envelhecia. Podia lavar e não perdia o color, o tecido não perdia a consistência. Glória a Deus, era milagre de Deus. Pero o que mais me chama atenção em tudo isto é que Israel presenciando isto, vivenciando milagres todos os dias, eles acostumbraram de tal maneira que a presença de Deus era algo como insignificante aos olhos de muitos ou da maioria desta nação. Eles blasfemavam, eles murmuravam, eles teriam coragem de pecar delante da glória de Deus. Visivelmente allí sobre o tabernáculo, todos que miravam por el dia em direção ao tabernáculo, em cima do tabernáculo, exatamente onde estava o lugar santíssimo, eles viam ao dia uma coluna de nuvem e por a noite uma coluna de fogo. E mesmo assim eles pecavam, blasfemavam e murmuravam, porque estavam acostumados com a presença de Deus. Há muitas pessoas que ruegam com falar línguas, abrem línguas em uma broma, abrem línguas de qualquer maneira, porque já acostumaram com isto. Muitos ruegam com os dons espirituais, porque já acostumaram com a manifestação do Espírito Santo, e às vezes já não têm a manifestação do Espírito Santo, pero há alguns tipos de manifestações carnais, emocionais, sim, a presença gloriosa do Espírito Santo. E as pessoas já acostumaram passar o dia todo sem orar, sem a consagrar, sem ler a Bíblia, sem buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. E por la tarde quer abrir línguas, e alguns se esforçam e abrem línguas, nem sem saber se é do Espírito Santo ou se é simplesmente da obra da carne. Quantas pessoas correm dias ou meses sim, aleluia, correr a Bíblia para estudá-la profundamente e alimentar sua vida espiritual. Quantas pessoas já não sabem qual foi o último dia que ele entrou em sua habitação, cerrou a porta e quedou a solo com Deus para orar e buscar o Senhor, derramar delante de sua presença, abrir seu coração, chorar aos pés de Cristo, ou glorificá-lo por seu amor e por sua presença. Já acostumaram tanto com a presença do Senhor, quando com os sinais, as manifestações sobrenaturais, muitos já acostumaram a viver lejos do Espírito de Deus, lejos da presença de Cristo, já não sente falta. Quantos já há meses ou anos que não abrem línguas, que não sente a unção e o poder do Espírito Santo, e não sente falta, não sente esta ausência. Está semelhante a um homem na Bíblia chamado Sansão. Sansão deu uma Bíblia, empeça a sua história, e no capítulo 13 de Reis, e
va hasta el capítulo de número 16, donde habla sobre su muerte. Sansão, empezando o capítulo 13 ao capítulo de número 16, narra de forma clara que ele foi, aleluia, constituído, levantado, engendrado, segundo a permissão de Deus. Deus deu Sansão à nação de Israel como juiz para livrar Israel e juzgar Israel por espaço de 20 anos. Sansão tinha uma força descomunal e sempre que o Espírito Santo se apoderava dele, ele tinha uma força descomunal. Rasgou um leão ao meio, matou 1000 homens com uma queijada de asno fresco. Aleluia! Ele orou a Deus e Deus abriu a terra e disse: sabe água para saciar sua sede. Sansão, isso, proeza, milagros, por todas as vezes que ele utilizava do poder do Espírito Santo, era para satisfazer seus próprios desejos, seu egoísmo, para a vingança própria. Ele estava tão acostumado a ser usado pelo Espírito Santo, e pode dizer que ele pensava que Deus usava por sua causa. E há muitas pessoas que pensam que por Deus usar, muitas vezes ele está bem delante do Senhor, o Espírito Santo está agradando dele. Saiba de uma coisa: Deus em sua soberania, Deus é soberano, e por ser Deus soberano, ele usa a quem quer, ele usa quem está bem delante dele, e usa o impio, usa um que não está temente a ele, como Sansão, por exemplo. Chegou um dia que Dalila o enganou e disse a ele: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão estava tão acostumado a usar a força, o poder do Espírito Santo para vingar de seus inimigos, pelo diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo já não estava mais em sua vida. Pero Sansão não sabia, Sansão não havia percebido que o Espírito Santo já não estava mais em sua vida. Sansão pensava que era só dizer: Espírito Santo venga, e o Espírito Santo se manifestava para atuar na vida dele. Ele pensava que era só correr, só não correr uma queijada de jumento ou de asna e dizer: Espírito Santo, dê-me força, e o Espírito Santo atuaria em sua vida. Ela acostumbrou com a presença do Espírito Santo, e ele já não mais orava, não mais buscava, não santificava a sua vida, não dedicava a sua vida ao Senhor, a tal ponto de quando ele pecou e perdeu a presença do Espírito de Deus, ele não percebeu. Glória a Jesus. Ele não percebeu que Deus não estava mais em ele. Por isso ele diz: levantar-me-ei e sairei e vencerei como das outras vezes. Pelo Espírito de Deus não estava mais em ele. Os filisteus nos agarraram, arrancaram seus olhos, e isso dele é escravo. Glória a Jesus. Só depois de muito tempo de busca ao Senhor, de reconciliação com Deus e de dedicação ao Senhor, Deus restaurou e renovou sua vida espiritual delante do Senhor, e recebeu novamente a força de Deus em sua vida. Há muitos no mundo que vivemos, que o Espírito Santo já não está atuando mais na vida, e eles nem se deram de conta, nem perceberam. Aleluia! Já não sente falta do Espírito Santo. A vida natural, a vida normal, natural, carnal está bem. Viver de emoções, viver, aleluia, de experiência do passado está bem. Aleluia. Pero aqui neste texto que lemos esta noite, nos mostra dois discípulos que estavam tristes porque eles não sentiam a presença de Cristo. Eles estavam tristes porque allá de não ter ela a presença de Cristo. Eles, aleluia, estavam tristes porque sentia falta da presença de Jesus. Esses dois discípulos, obviamente, era um dos que caminaram, estiveram com Cristo os 3 anos e 6 meses de seu ministério.
porque Cristo estuvo exercendo o ministério na terra de 3 anos e 6 meses. Ele estava com seus discípulos. Cristo comia com seus discípulos, dormia na mesma casa, tomava café pela manhã juntos, almoçavam juntos, iam para o monte juntos, caminhavam juntos, evangelizavam juntos, viviam 3 anos e 6 meses juntos. Pelo dia da Bíblia Sagrada, e de repente Cristo foi levado à morte, e morte de cruz. Cristo morreu e foi sepultado. Os discípulos, aleluia, estavam muito tristes, porque em suas concepções é Cristo aquele que eles estavam com eles constantemente. Havia mortos e agora sentia solos, sentia falta de Cristo. Pelo Cristo havia dito a eles que ressuscitaria e que eles deveriam quedar em Jerusalém hasta que del alto recebera o revestimento de poder. Digo na Bíblia Sagrada, aleluia, que domingo por la madrugada, antes de amanhecer o dia, Maria de Magdala, aleluia, Maria, Madre de Cristo, Juana, fora ao sepulcro para preparar o corpo de Cristo, porque no dia, em viernes, em que Cristo morreu, não houve tempo para esses preparativos. Então, quando chega Maria Madalena, Juana e outra Maria, irmã de Maria, Madre de Cristo, quando chega aqui, aleluia, o sepulcro estava vazio, quedaram tristes, pero de repente apareceu o anjo do Senhor que dijo: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Cristo não está aqui, Cristo ressuscitou. Aleluia. As mulheres correram em la casa onde estava, aleluia, com a porta cerrada, os 11 discípulos, e eles deram a notícia a eles. Pedro e Juan correram hasta o sepulcro para ver, para confirmar estas verdades. E quando eles confirmaram estas verdades, Juan e Pedro disseram aos outros discípulos: verdadeiramente, Cristo não está em el sepulcro está vazio. Pero nenhum dos discípulos aún tinha visto Jesus. Eles viram que o sepulcro estava vazio, pero não tinha visto Jesus. Então, dentre estes discípulos, 2 de ellos, aleluia, aterraram os discípulos aqui em Jerusalém e marcharam para um arraial chamado Emaús, que era cerca de 11 a 12 quilômetros distante de Jerusalém. E eles então, caminhando por este caminho em rumo a Emaús, com o coração cheio de tristeza, porque sentia falta de Jesus. Eu creio que chama Cleopas, eu creio que Cleopas dizia ao outro discípulo: de acordo com Jesus, aleluia, em um deserto, uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e ninhos, e ele multiplica 5 panes e 2 peixes para a multidão alimentar. Acorda da cara de Filipe, como ele quedou maravilhado. Acorda como foi que visto isso, sabendo do cego de Jericó, e de repente agora ele já não está conosco, morreu, e hoje já é o 3º dia em que ele, aleluia, foi morto em la cruz. E eles estavam falando sobre esses acontecimentos e triste. Talvez está falando de Pilatos. Pilatos foi mal, porque Pilatos permitiu que matasse Jesus. Mira a multidão, traidores, aqueles que comeram o pão que Jesus multiplicou, e agora eles pedindo a crucificação de Cristo, cambiando Cristo por Barabás. E eles tristes falavam um com o outro sobre esta situação, quando de repente Jesus, como um forasteiro, Jesus se acerca de eles e pergunta: que palavras faláis entre vosotros? E um deles disse a Jesus: eres tu
é o único peregrino, aleluia, é o único que peregrina em Jerusalém que não sabe do que ha acontecido nesses 3 dias. Aleluia, Jesus, aleluia, isso como se não soubera de nada. Diz na Bíblia que os órgãos espirituais dos discípulos estavam cerrados. Eles viam Jesus, falavam com Jesus, pero não conheceram que era Jesus. Eles sentiram o poder, a unção da palavra que Jesus proferia, pero eles não perceberam que era Jesus. Jesus então se pergunta: que palavra, que aconteceu nesses últimos dias? E então se eles começaram a dizer: a Jesus Nazareno, nós esperávamos que ele viria e iria restaurar o reino de Israel, pero já hoje completa, hoje é o 3º dia em que ele foi crucificado. E é certo que algumas mulheres disseram que o sepulcro estava vazio e que um anjo disse a eles que ele está vivo. E Pedro e João foram para confirmar e viram que era verdade, o túmulo está vazio, pero nenhum de nós outros vimos Jesus. Por isso seguiam tristes e de repente Jesus disse a eles: nécios e tardios de coração, não sabeis vosotros que convinha que cumprisse nas Escrituras que o Cristo haveria de venir e morrer na cruz para salvar a humanidade. Glória a Deus. E Cristo foi anunciando, falando pela lei, pelos profetas, até chegar à entrada de Emaús. Glória a Deus. E quando Jesus chega em la entrada de Emaús, isso como se iba mais alante. Pero os discípulos pediram a Jesus. Os discípulos insistiram com Cristo. A insistência foi tão grande, irmãos, que lá o texto usa a expressão que obrigaram a Cristo. Amém, irmãos? Eles insistiram a Cristo de tal maneira que não houve como Cristo não atendê-los. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Quando eles viram que Jesus ia alante, eles disseram a Jesus: não te vás, quédate com nós outros, pois já é tarde. Aleluias. Eles insistiram com Cristo, porque eles sentiram falta da presença de Cristo. Eles não sabiam que era Cristo que ali estava. Os olhos estavam cerrados pela companhia de Jesus mesmo, sem saber que era Jesus. Foi tão bueno para eles, que sim que eles perceberam em la caminhada quando iram Jesus, a tristeza saiu de seus corações, a angústia marchou de seus corações, a tristeza saiu de eles. Oh, aleluia! Eu não sei se tu coração está triste aqui esta noite. Eu não sei se há algum tipo de tristeza em tu coração. Se há, escute a voz de Cristo. Escute a palavra de Cristo. Pero eu não vejo. Os discípulos não viam. Pero eles ouviam Jesus. Eles miravam para Cristo e via um forasteiro, um peregrino qualquer. Pero não era Jesus. Aleluia. A aparência era de um peregrino, pela palavra que estava sendo transmitida era a palavra de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não mira para quem vos habla, mira para o que está sendo falado aqui esta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou vendo a Cristo. Não necessita tu ver a Cristo, necessita tu ouvir a palavra de Cristo, permitir que a palavra de Cristo entre em seu coração, porque o câmbio de sua vida, de sua alma, de seus sentimentos, o câmbio em seu interior depende de tu ouvir a gloriosa palavra de Deus. Lamante deva. É tanto que Jesus para entrar com eles na cidade. E quando Jesus coge aquele pão, porque
Porque, segundo a costumbre, aleluia, quem era o invitado que dava graças na hora da refeição. Então eles, vendo Jesus como invitado, deram a Jesus o pão. E Jesus, aleluia, levantou o pão para dar graças. E quando Jesus levantou o pão para dar graças, os olhos espirituais deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Pero Jesus desapareceu entre eles e um dizia ao outro: mira, e ele que quando ele abria as escrituras ardia em nossos corações como fogo. Oh, aleluia! Que nós entendemos com esta palavra que não é necessário nós vermos, é necessário recebermos a palavra do Senhor. E esta palavra é o que há de tudo em nós outros. Hoje nós vemos tantas pessoas que dizem que vê tantas coisas. Estamos vivendo em uma época aí nas igrejas espargidas por todo o mundo. Cristiano que vê tantas coisas, cristiano que vê ángeles, que vê exército de ángeles, a igreja está cheia de ángeles, angelinho a carne, vê tantas visões, mas não há cambio na vida, sigue o mesmo, não há cambio, não há renovo, não há conversão, não há arrependimento, não há santificação. Por quê, pastor? Nós não temos que ver, temos que ouvir a palavra, receber a palavra de Cristo, porque não é ver, é sentir a palavra ardente em nossos corações, que vai acontecer cambio, a transformação, a santificação, a pureza espiritual. E a palavra está presente aqui esta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oiga a palavra do Senhor, e seus olhos espirituais serão abertos para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos pensam que primeiro os olhos serão abertos e eles verão, terão visões no mundo espirituais para depois, aleluia, receber cambio na vida. Pero não é assim que funciona. Primeiro recebe a palavra arde no coração, a palavra sana as heridas, a palavra penetra. A Bíblia diz, Hebreu, capítulo de número 4, verso de número 12, apresenta a palavra como uma espada de dois filos, um cutilho usado por el sacerdote, como um bisturi que corta a carne, saca o tumor, as heridas e sana por el poder do Espírito Santo. Esta palavra está presente aqui esta noite, irmãos, para cortar. Há muitos que recebem a palavra e não saem alegre, porque a palavra é como uma espada, um bisturi cortante. Ela corta, e quando a carne é cortada, há dolor, há sofrimento. Pero Jesus Cristo, Maestro dos Maestros, médico dos médicos, com su bisturi, su gloriosa palavra, abre a carne de seu coração, penetra sua alma e seu espírito, saca para fora da infecção do pecado e da iniquidade, queima, purifica, limpa, sana e dá nova vida para a glória de Deus. Glória a Jesus. Escute a palavra. Amém. Glória a Deus. No início parece insignificante. No início parece que é blá, blá, blá. Assim os discípulos receberam Jesus. Quando Jesus começou falando com eles meio que ignoraram Jesus. Tu és o único peregrino que está desinformado, porque geralmente os primeiros a saber da notícia pública são os que estão na carne, os peregrinos, e eles então ironicamente chamam a atenção de Jesus. Tu és o único que não sabe o que passou nesses 3 dias. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus pergunta: quais? Jesus insiste, irmãos. Quantos não querem ouvir a palavra? Quantos não querem estudar a palavra? E o Espírito Santo insiste para ouvir. Glória a Deus. Escute atentamente. E o início poderá que
não é atrativo, não dá nenhum prazer. A hora que empieza a ouvir a palavra, não nos traz nenhum prazer. Glória a Deus. Mas se nós hacemos como os nossos discípulos vinham caminho de Emaús. Aleluia. Glória a Deus. Mira aqui, eu vejo dois tipos de obrigações aqui. Primeira obrigação não foi de Jesus. Eles obrigaram a Jesus a entrar em Emaús, diz o texto. Pelo primeiro, Jesus obrigou eles a escutá-lo. Até porque não teria como ir de Jesus. Teria, irmãos. Só se eles volvessem para Jerusalém. Aleluia. Pode que Jesus volvia com eles. Jesus estava disposto a caminhar com eles. Mira como Jesus nos ama. Jesus está disposto a caminhar contigo. Amém. Aleluia. Eles foram obrigados a ir a Jesus. A priori não era de prazer ouvir Jesus. Pero de repente Jesus começou, abriu as escrituras. E a palavra como um cuchillo, como um bisturi. Aleluia. Penetrou os corações de eles. E eles de repente param de falar e só escute a Jesus. Glória a Deus. Se Cleopas tentasse interromper, outros dirão, não deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele seguir falando. E a conversa de Cristo foi produzindo prazer, gozo nos corações deles. O profeta Jeremias, capítulo 15, verso 15 e 16, dijo: achei sua palavra e as comida, e elas foram gozo e alegria para meu coração. Glória a Jesus. Há muitos cristianos, quando estão tristes, meio que depressivos, angustiados, decepcionados, a única coisa que ele não quer ver na frente é a Bíblia. E o diabo logo diz na mente: não lê Bíblia. Lê Bíblia desta maneira nem vai adiantar. Amém, irmãos? Quantas pessoas, irmãos que estão tristes, não vêm da igreja? Porque o diabo abre na mente deles: se tu não te engana, não vá à igreja, porque estará perdendo o seu tempo. Se tu não tem desejo, não vá à igreja, porque estará perdendo o seu tempo. Se tu está triste, não vá à igreja, porque estará perdendo o seu tempo. Aleluia. Não. Diga, Satanás, eu vou triste mesmo, que eu vou desanimado mesmo, que eu vou sem gana mesmo, que eu vou sem desejo mesmo, porque chegando aqui, sem gana, sem desejo, frio, desanimado, e peço aí a palavra, e a palavra parece que não entra, pero sepas de uma coisa, ela é como um bisturi, que tem filos de los dois lados. Ela vai buscando uma maneira de entrar. Entra, corta a carne, penetra os huesos, nas juntas, descorrunta a persona, adentra a alma e o espírito, donde a psicologia, a psiquiatria, a ciência, a filosofia humana não pode entrar. A palavra entra. E de repente a angústia, a depressão, o desejo de morte desaparece, o gozo do Espírito entra na alma e no coração, e esse cristiano sai da igreja de cabeça erguida e dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Oiga a palavra, oiga Jesus, escute Jesus. Glória a Jesus. Infelizmente, irmãos, há muitos que não logram escutar Jesus nem dentro da igreja. Sabia disso? Há muitos que não logram escutar Jesus nem dentro do templo. Aleluia. Pero Jesus não desiste deles. Jesus não desiste. Jesus não desiste e Ele prepara, aleluia, um momento especial para falar contigo. Esses dois discípulos, por exemplo, Jesus poderia ter ido entre os 12 e os 11 que estavam ali para falar com eles, não foi. Jesus poderia ter se manifestado para Maria Madalena
e outros perdonou. Jesus vindo ao encontro desses 2 discípulos. Aleluia! Eu não tenho dúvida que foi o próprio Espírito Santo que impulsou em seus corações, que impulsou eles a ir para Emaús, que é dar um sítio sem salida e ouvir Jesus. Eles não queriam ouvir Jesus, por isso não trataram bem a priori, a princípio, mas foram obrigados a ouvir. E quanto mais oía, mas o coração deles foi llenando de gozo. E ao final da caminhada, e no início Jesus forçou para ir com eles, e ao final Jesus forçou para derrá-los, e eles não o permitiram. E ao início Jesus queria entrar a ser parte da caminhada com ele, e eles não queriam, aparentemente. Jesus forçou, aleluia, e não teve como eles deixar Jesus. E a palavra de Jesus foi tão maravilhosa no coração deles, quando chega no final da caminhada, Jesus disse: hasta aqui, adiós, hasta outro dia, minha caminhada aún sigue adelante. E ele disse: não, tu não te vas, glória a Deus, está tão maravilhoso te ouvir, está tão maravilhoso, aleluia. Nós não sabíamos, mas era disso que nós outros sentíamos falta. Aleluia! E de que tu está sentindo falta? Pode ser que tu e filhos necessitem de um coach, de uma casa, de um marido, de uma mulher, de um necessito de hijos, de um necessito de muito dinheiro para ser feliz. Pelo que tu necessita mesmo é de ouvir a palavra de Cristo, de ter comunhão com Cristo, de ser cheio com Cristo, porque tudo está em Cristo. Ele diz: eu sou o princípio e o fim de tudo. Por isso que digo em Mateus 6, verso 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as coisas serás atendido. Busque a Jesus, busque primeiro a Jesus, prioriza a Cristo em sua vida, se llena de Cristo e tudo que te faz falta, Cristo vai atendir. Digo sua palavra. Quem crê na palavra, levante a mão. Glória a Deus, Ele está aqui. Cristo está aqui. Aleluia. Não espere Ele te levar a um sítio deserto para escutá-lo. Escute hoje. Llena-me na palavra e diga: Senhor, llena-me de tu gozo, de tua alegria, em nome de Jesus. Ponga sobre os pés. Vamos orar.